dezembro de 1804. Na majestosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, um gesto audacioso muda o curso da história. Napoleão Bonaparte coroava a si mesmo imperador dos franceses. Nunca a Europa havia testemunhado uma ascensão tão meteórica e avassaladora. Em menos de uma década, o filho de uma família nobre empobrecida da Córcega transformará-se no homem mais poderoso da França, alçado ao trono pelo turbilhão da Revolução e pelas guerras que abalaram o continente. Mas seu reinado não seria de paz. Os 10 anos seguintes marcariam um conflito sem precedentes, uma tempestade de sangue que ceifaria milhões de vidas e deixaria a Europa em frangalhos. 8 meses depois da coroação, o cenário já era de guerra. A França Imperial, aliada à Espanha, enfrentava a Grã-Bretanha em um confronto que parecia sem saída. Napoleão concentrava 180.000 soldados ao longo do Canal da Mancha, pronto para invadir a ilha, mas a esmagadora superioridade da Marinha Real Britânica tornava qualquer travessia um suicídio. No entanto, a França dominava a terra firme, e o primeiro-ministro britânico, William Pitt, sabia que só uma coalizão europeia poderia conter o ambicioso imperador. Com diplomacia afiada e ouro em abundância, a Grã-Bretanha tecia alianças, enquanto sua imprensa desferia ataques implacáveis contra Napoleão, ridicularizando-o a cada edição. Não era uma rivalidade nova, britânicos e franceses disputavam hegemonia há séculos, mas agora o medo era real, as conquistas de Napoleão tornavam a França uma potência incontrolável. Para restaurar o equilíbrio de poder e garantir a paz, o usurpador deveria ser derrotado. E Pitt encontrou aliados dispostos. Monarcas europeus, que desprezavam Napoleão como um bastardo da Revolução e uma ameaça mortal à ordem estabelecida, uniram-se à causa. A Áustria, humilhada pela perda de influência na Alemanha e na Itália, ardia em ressentimento. A gota d'água foi a coroação de Napoleão como rei da Itália, em maio de 1805, em Milão. Assim nasceu a Terceira Coalizão. Áustria, Rússia, Suécia e Nápoles juntaram-se à Grã-Bretanha em um plano ousado, uma ofensiva coordenada para esmagar a França. O golpe principal viria de um exército austro-russo avançando pelo Reno, rumo ao coração francês. Mas Napoleão não era homem de esperar passivamente. Ao primeiro sinal da ameaça, agiu com sua velocidade e determinação características. Antes que os aliados pudessem se organizar, ordenou que sua recém-rebatizada Grande Armée marchasse para o Reno. Seu alvo, o exército austríaco do general Mack, que, em um movimento precipitado contra a Baviera, aliada dos franceses, isolara-se perigosamente do resto das forças coalizadas. Napoleão enviou o mariscal Murat, seu mais temerário comandante de cavalaria, para simular ataques pelo Floresta Negra, enquanto o grosso das tropas contornava Mack pelo norte. Era o verão de 1805, e a Grande Armée estava no auge, disciplinada, motivada e reorganizada sob o revolucionário sistema de corpos, uma inovação que logo seria copiada por exércitos do mundo inteiro. Cada corpo, liderado por um mariscal, funcionava como um exército independente, com infantaria, cavalaria, artilharia e apoio logístico próprios. Essa estrutura permitia manobras rápidas e descentralizadas, espalhando as tropas por vastas áreas, mas capazes de se reunirem em horas quando necessário. A estratégia era brilhante. Enquanto os inimigos buscavam concentração, Napoleão explorava a mobilidade. Suas tropas avançavam por múltiplas rotas, vivendo da terra, requisitando suprimentos das vilas pelo caminho, em vez de depender de lentas caravanas de mantimentos. Quando o inimigo era localizado, os corpos convergiam com velocidade surpreendente, pegando os oponentes desprevenidos. Mack não percebeu o perigo até ser tarde demais. Os corpos franceses cruzaram o Danúbio às suas costas, cercando-o em um. As contraofensivas austríacas foram caóticas, desorganizadas. Mack ainda alimentava a esperança de que o exército russo de Kutuzov chegasse a tempo para salvá-lo, mas os russos estavam a 260 quilômetros de distância. Em 19 de outubro, após apenas 6 semanas de campanha, Mack rendia suas tropas. 60.000 austríacos foram capturados. Napoleão desferira o primeiro golpe arrasador contra a coalizão. O general Mikhail Kutuzov, porém, era um comandante experiente e prudente, bem diferente de Mack. Suas tropas, exaustas após uma marcha de 1.450 quilômetros desde a Rússia, não tinham condições de enfrentar sozinhas a Grande Armée. Ao saber da rendição em ordenou uma retirada imediata. Napoleão perseguiu-os implacavelmente. Os russos tentaram resistir em alguns confrontos, mas não conseguiram evitar a queda de Viena, ocupada pelos franceses em 12 de novembro. Kutuzov recuou para Olomouc,
atual República Tcheca, onde se reuniu com reforços e os imperadores Alexandre I, da Rússia, e Francisco II, da Áustria. A fúria tomou conta de Napoleão ao descobrir que Kutuzov escapara. Seu exército, embora vitorioso, estava esgotado, longe de casa, e o inverno aproximava-se. Era preciso forçar uma batalha decisiva e rápido. Para sua sorte, o jovem e impetuoso Alexandre I, aos 27 anos, ansiava por glória e ignorava os conselhos cautelosos de Kutuzov. Ao avistar a aproximação dos franceses, Napoleão ordenou que seus corpos se reunissem com precisão cirúrgica em um campo de batalha cuidadosamente escolhido, próximo à pequena cidade de Austerlitz. Na noite anterior, enquanto inspecionava as posições, Napoleão passou horas analisando cada detalhe antes de adormecer ao lado de uma fogueira. O amanhecer do dia 2 de dezembro de 1805 não seria qualquer dia, marcaria o primeiro aniversário de sua coroação como imperador e, mais importante, o destino de seu império nasceria naquela batalha. A manhã estava gélida, iluminada por um sol brilhante que cortava a densa neblina. Duas forças de tamanho semelhante enfrentavam-se em um campo de 7 quilômetros de largura. Os aliados ocupavam as alturas de Pratzen, enquanto o terceiro corpo do mariscal da Volta ainda marchava para se juntar ao combate. Ao avistar o flanco direito francês esticado e aparentemente vulnerável, os coalizados planejaram um ataque massivo desde Pratzen, esmagando a direita inimiga para então envolver o resto do exército de Napoleão. O que não sabiam era que tudo fazia parte de um plano audacioso. Napoleão antecipara aquele movimento e preparara uma armadilha. Enquanto os aliados avançavam, ele lançaria seu próprio ataque contra Pratzen, dividindo suas forças ao meio. O sucesso dependia de três fatores: a previsão exata das ações inimigas, a chegada pontual de Davout e o timing perfeito da contraofensiva. Às 7 da manhã, o avanço austro-russo começou. O general Kielmayer, à frente das tropas, chocou-se com os franceses que defendiam a vila de Teunitz. Os soldados de Napoleão resistiram com ferocidade, ganhando tempo. Contra um inimigo que os superava em número em proporções esmagadoras. Mas, contra todas as probabilidades, os franceses não cederam. Recuaram apenas o suficiente para atrair os aliados para uma falsa sensação de segurança. E foi aí que o destino da batalha começou a se definir. Enquanto o nevoeiro matinal ainda envolvia o campo, os comandantes aliados, em vez de capitalizar seu ímpeto inicial, hesitaram. Ordens atrasadas, comunicação confusa e a incerteza do terreno paralisaram seu avanço. Uma hora preciosa foi perdida antes que as três primeiras colunas finalmente se pusessem em movimento. Quando o sol começou a romper a cortina de névoa, o inferno desabou sobre Sokolnitz. O corpo do Marechal Davout, que havia marchado 110 quilômetros em apenas 2 dias, chegou como um raio para reforçar o flanco direito francês. Por volta das 9 da manhã, sua vanguarda surgiu do nada, retomando Teunitz em um assalto relâmpago, antes de ser temporariamente repelida pelos hussardos austríacos. Mas as outras duas divisões de Davout já se posicionavam, ancorando a defesa francesa em Sokolnitz. Foi então que Napoleão viu o que tanto aguardava: o flanco esquerdo aliado, conforme seu plano, abandonava as alturas de Pratzen. Sem perder um instante, ele ordenou que o quarto corpo do Marechal Soult avançasse. Para o horror dos generais aliados, duas divisões francesas, até então ocultas pelo nevoeiro, emergiram como fantasmas, cortando diretamente o coração de seu exército. Kutuzov, pegos de surpresa, tentou improvisar uma linha de defesa com a quarta coluna, mas era tarde. O que se seguiu foram 2 horas de carnificina pura. O fogo de mosquete era tão denso que as munições se esgotaram, forçando ambos os lados a travarem um combate corpo a corpo com baionetas. Até às 11 horas, a superioridade tática e a disciplina de ferro dos franceses prevaleceram. Eles consolidaram sua posição nas alturas e cravaram uma cunha mortal nas fileiras inimigas. Ao norte, um dos maiores confrontos de cavalaria da história se desenrolava. O vanguardista russo Bagration havia tomado a vila de Bozenitz, mas foi surpreendido por uma saraivada de artilharia do Monte Santon. A resposta francesa veio com tudo: 6 regimentos de cavalaria pesada arremeteram em carga cerrada, esmagando a resistência aliada. Isso abriu caminho para o 5º Corpo do Marechal Lannes avançar, capturando Blasewitz e Krug em movimento contínuo. Desesperado, o grão-duque Constantin, à frente da Guarda Imperial Russa, lançou seu último reservista em um ataque suicida para reconquistar Pratzen. Um batalhão do 4º Regimento de Infantaria francês foi engolfado pela cavalaria da Guarda Russa, que perdeu seu estandarte em meio ao banho de sangue.
Napoleão, agora nas alturas, não titubeou, enviou sua própria guarda imperial para a refrega. Naquele duelo titânico entre as elites de ambos os exércitos, foram os franceses que saíram vitoriosos. O centro aliado estava quebrado. Restava fechar a armadilha no flanco esquerdo, ainda empenhado em Sokolnitz. Por volta das 14 horas, Napoleão ordenou que 4 divisões virassem para o sul, cortando a retirada inimiga. O general Buchweveden, comandante daquele setor, só então percebeu a manobra. Para suas tropas, atacadas por 3 frentes, a única rota de fuga era sul, rumo aos pântanos congelados. A artilharia francesa abriu fogo, tentando estilhaçar o gelo com suas balas. Cerca de 200 homens e incontáveis cavalos afundaram nas águas gélidas, mas não milhares, como a propaganda napoleônica mais tarde exageraria. A vitória foi esmagadora. Mais de 10.000 prisioneiros, 45 estandartes capturados e um campo de batalha coberto por corpos que permaneceriam insepultos por dias. A Batalha dos Três Imperadores não foi apenas uma derrota, foi um golpe mortal na Terceira Coligação. Com os russos em retirada para suas fronteiras, Francisco I da Áustria foi obrigado a assinar um tratado humilhante, 40 milhões de francos em indenização e a cessão de mais territórios em troca de uma paz frágil. Mas enquanto Napoleão celebrava seu triunfo em terra, notícias sombrias chegavam do mar. Na costa de Trafalgar, a frota franco-espanhola havia sido aniquilada. Lord Nelson, o almirante britânico, pagará com a vida, mas sua vitória assegurar o domínio dos mares à Grã-Bretanha não apenas pelo resto da guerra, mas pelo século seguinte. A Europa agora testemunhava um impasse assombroso, a Britânia, senhora inconteste dos oceanos, Napoleão, invencível em terra. Como um elefante e uma baleia, cada um supremo em seu elemento, incapazes de desafiar um ao outro em seu próprio domínio. Quando William Pitt recebeu a notícia de Austerlitz, ter-se-ia pronunciado com amargura: enrolem este mapa da Europa. Não será necessário nos próximos 10 anos. Um mês depois, Pitt morreria. Mas sua advertência, de que o continente enfrentaria uma década de guerra e transformações radicais, revelar-se-ia profética. Porque Napoleão Bonaparte não era apenas um conquistador. Era um furacão humano, rearrumando as fronteiras, os tronos e o destino da Europa com a força de sua vontade. Um homem sozinho havia reescrito a história.